Eu vou falar que intimidade com Deus é uma coisa louca, né? Eu estava ali sentado falando para Deus: Senhor, Tu vai me humilhar. Você vai me colocar depois de um comunicador nato e que monta o cubo mágico, cara. Eu não monto o cubo mágico. Mas Deus, Ele me fazia louvar, né? Pela diversidade que nós vemos hoje dentro da igreja. Bendito seja Deus que garante um espaço para mim e um espaço para Ele. Que dá a cada nós uma missão particular e pessoal. Eu vim falar sobre inovação e sobre acolhimento. A gente ouve, né, é comum nós ouvirmos hoje no mundo, na sociedade, mesmo dentro da igreja, que a igreja precisa se reinventar, a igreja precisa se recriar, a igreja precisa renovar, porque diante da velocidade com que o mundo avança, a igreja tem ficado para trás. A igreja ela é considerada antiquada mesmo, muitas vezes, por aqueles que estão dentro da igreja. E o que é que faz com que a igreja fique antiquada? Ok, amém, estamos aí para isso mesmo. Nós vemos lá no livro de Apocalipse que Deus diz que eis que faço nova todas as coisas. Se Deus é aquele que faz nova todas as coisas, por que a igreja para no tempo? Por que a igreja se torna antiquada? Porque nos falta docilidade ao Espírito. Quem barra a igreja, quem impede que ela seja resposta para o mundo, em todo tempo, em toda situação, somos nós. Membros da igreja, que muitas vezes nos prendemos ao nosso comodismo, nos prendemos àquilo que nós achamos ser certos, e que muitas vezes por querer organizar demais, coordenar demais, tomar as rédeas, deixamos que Deus faça com que as coisas sejam novas todos os dias. Um exemplo prático: eu tenho lá o meu ministério, eu tenho a minha pastoral, eu tenho o meu movimento, eu tenho o meu grupo, e eu realizo os eventos da seguinte maneira: ou eu faço o retiro seguindo a seguinte estrutura. Eu já tenho uma estrutura montada, já está tudo certo. E eu não tenho braço para ir muito além. Então eu sigo fazendo sempre aquela mesma forma. Eu não me permito me abrir para o novo. E eu caí na tentação e eu me peguei justamente limitando. E aí Deus me fez perceber que é um movimento muito natural do ser humano. Eu estava partilhando com a Sarinha ontem, aí a Sara falou: Miriam, eu vi um negócio que vai ser muito louco para a gente usar no TLC e tal. Eu falei: Sara, a gente já pensou nisso quando eu era coordenadora e nós desistimos por esses motivos. Eu minei a criatividade, eu minei a ação do Espírito que estava brotando no coração dela naquele momento. Talvez lá atrás, quando nós pensamos em fazer, não era tempo de usar. Mas o que é que Deus tem para o movimento hoje? O que é que Deus tem para a minha vida hoje? A inovação, ela parte do princípio de que Deus, Ele não deseja cuidar simplesmente da minha espiritualidade. Ele não deseja cuidar simplesmente da minha alma. Mas Ele é o Senhor de todo o meu ser. A igreja, ela não pode ser vista como um local onde eu vou para alimentar a minha alma. Mas um local por meio do qual eu vou obter o autoconhecimento de quem eu sou e de onde Deus deseja me ver no mundo. Qual é a atuação que Deus deseja para mim no mundo? Lá em Gênesis, na criação, a gente vai ver que quando Deus cria o mundo, Ele não cria uma obra acabada. Ele não cria um mundo perfeito e concluído. Ele cria o mundo e Ele cria o homem, e quando Ele chama o homem, Ele dá ao homem a possibilidade de cooperar e de aperfeiçoar a criação. Quando Deus diz: eis que eu coloco diante de ti todos os animais e todas as plantas, e é você quem vai dar o nome para esses animais e essas plantas, Deus está nos convidando a também nós sermos colaboradores e aperfeiçoarmos a obra que Ele começou. O que Deus deseja para vocês? Podem falar, viu? Vocês podem interagir, adoro interação, não durmam, eis-me aqui. Profissionalmente, o que vocês pensam em fazer da vida? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, ótima resposta, excelente. Quando Deus nos cria e nos chama para aperfeiçoar o mundo, também a nossa profissão é o meio pelo qual Ele deseja realizar isso. Eu não posso escolher a minha profissão única e exclusivamente para ganhar dinheiro. Porque a minha profissão está relacionada com os dons que Deus me deu, com as capacidades que Deus me deu. Eu vou dar um exemplo deste evento, Church Talk. Esse evento que por si só já é uma inovação. Deus dá a alguns a capacidade da criatividade, a capacidade da criação, a capacidade de perceber detalhes que podem ser reaproveitados. E aí, nós temos ali os nossos dois irmãos que deram origem a esse projeto,
que foram lá fazer um curso de criatividade, se abriam para a ação do Espírito, entraram em um grupo do WhatsApp e um dia neste grupo alguém mandou o vídeo que vocês viram aqui na abertura do evento, o vídeo do Papa. E aí essa pessoa ela viu esse vídeo não simplesmente como nós fazemos muitas vezes navegando pelas redes sociais. Nossa, legal, vou dar um curtir. Pá, próximo. Nossa, legal, não curti. Não vou nem comentar. Não. Ela viu ali uma possibilidade de uma porta que se abria para a evangelização. Ei, isso é legal, isso é top. Eu sou apaixonada por esses talk shows. Por que a gente não leva isso para a igreja? E aí eles se reuniram, deixaram que o Espírito Santo conduzisse e hoje nós estamos aqui realizando este primeiro evento. Quais são os talentos que você tem? Quais são os dons que você tem? Quando a gente vai ver lá a primeira oferta de Caim e Abel, eles não ofertavam a Deus parte do seu rendimento, que é uma coisa que a gente cai na tentação de fazer dentro da igreja. Eu trabalho e eu tiro lá o meu dízimo e eu dou o meu dízimo para a igreja. Eles não venderam lá, Caim e Abel não vendeu as frutas, não vendeu o seu rebanho, tirou 10% e deu para a igreja. Ele tirou a melhor parte daquilo que Deus ensinou eles a produzir e apresentou a Deus. Eles deram os frutos dos seus dons, dos seus talentos. Quais são os nossos dons? Quais são os nossos talentos? Aonde nós estamos colocando isso a serviço da igreja? Quando a gente pensa em, vou promover um evento, coloquem os seus talentos à disposição da igreja. Então vamos chamar os músicos, os intercessores, os pregadores, e o resto vai pregar cartaz e vai ajudar na decoração. É só para isso que a gente serve? Quantas são as coisas que Deus tem colocado no nosso coração e que a gente poderia estar fazendo coisas diferentes e inovando e a gente se limita? E mais uma vez a gente se limita. O Espírito Santo deseja fazer nova todas as coisas e nós nos limitamos. E muitas vezes a gente se limita até na escolha dos eventos. Porque a gente só faz evento. Então como é que a gente vai evangelizar? Vamos fazer um evento diferente. Então agora ao invés de só fazer um evento, vamos colocar um drink diferente. Não, vamos fazer um evento que a gente usa aquelas tintas coloridas. É evento, é evento, é evento, é evento, é evento. Até quando eu penso em inovar, eu inovo de maneira limitada. Eu inovo dentro de eventos. Nós precisamos entender que a igreja, mais do que promover evento, ela precisa ocupar espaço. O desejo de Deus para a igreja neste tempo é ocupar espaço. Quais são os espaços que nós estamos ocupando hoje? Quais são os espaços que Deus deseja nos ver ocupando hoje? Quem é que trabalha? Levanta a mão. Trabalha com quem? Vendas, que mais? Uma ONG. A ONG faz o quê? Trabalha com desnutrição e obesidade. Desnutrição e obesidade, que mais? É um centro de integração. Faz o quê? Ele pega pessoas com deficiência física, essas coisas. Ele trabalha com Integração. Que mais? propaganda. Propaganda. Que mais? Um monte de gente levantou a mão que trabalha e agora ficou desempregado nos últimos 15 segundos. Não entendi. Quem mais? Sou professora. Professora. Que mais? Mais alguém? Ninguém mais trabalha? Amém. A gente acabou de ouvir que o leigo ele é chamado a desempenhar um papel na sociedade, dentro da sua área profissional. Qual é o papel que você tem desempenhado? Você tem ocupado o espaço que Deus tem te dado? Como vendedor, você deve ter uma lábia nata. Está usando a lábia a serviço de evangelização? Cara, ele convence você a comprar gelo no deserto. Ele vende gelo no deserto. Pense esse potencial todo evangelizando nas ruas da cidade. Sou nutricionista. Cara, a gente passa por diversos problemas, com fome, desnutrição, mau uso de alimento. Está usando todo esse conhecimento para ser sinal de Deus em meio à sociedade? A nossa inovação, ela parte do nosso dia a dia. A nossa inovação, ela precisa ser algo natural. Eu preciso entender que eu nasci para fazer a diferença no mundo. Eu preciso entender que eu nasci com um papel e com uma missão. E que Deus me dá vários campos para desempenhar essa missão.
E eu preciso ocupar esses espaços. Porque senão a gente se sente muito remando contra a maré. Porque eu vejo que o mundo está caminhando para baixo, e aí eu vou lá e faço uma ação de evangelização, mas enquanto eu estou preparando essa ação, o mundo já desceu mais. E aquilo que eu estava preparando já não é mais o suficiente. Eu preciso acordar e o meu dia 24 horas ser voltado para a evangelização. Voltado para a missão que Deus me confia. Lembrando que a evangelização não é eu chegar e Igor, vem aqui que eu preciso falar de Deus para você. Sabe que lá no livro do... Não. A evangelização é fazer com que o Igor perceba que ele foi criado por um motivo, por uma razão, e que Deus tem para ele também uma missão. E isso eu não faço com pregação. Isso eu faço com testemunho. Isso eu faço no meu dia a dia. E aí, beleza, a gente pensou aí, se deixou conduzir pelo Espírito, o Espírito Santo deu várias ideias tops pra gente saiu nas ruas para evangelizar, e aí a gente criou aqui esse evento e atraiu um monte de gente. Vamos a um outro evento. Vamos fazer lá, festa das cores, festa das tintas, que hoje em dia é o que há, festa neon e a festa das cores. A gente foi promover esse evento porque a gente precisa ir lá e atrair esses jovens que estão lá no mundo buscando felicidade em coisas erradas. Trouxe todos esses jovens para o evento, evangelizei, pesquei, e agora o que eu faço com eles? Deus, assim como Pedro, ele nos chama a ser pescadores de homens. Pedro, como pescador, como bom pescador, ele sabia que para você alcançar determinado peixe, você precisa saber qual é a isca, qual é o anzol, qual é o horário, qual é o local e qual é a forma de pescar. Então a gente foi lá e Deus nos mostrou tudo isso. Ei, o povo que eu quero que você alcance é esse. A isca que nós vamos usar é a festa das cores. O anzol que a gente precisa, pessoas ali para evangelizar. Pescamos aqueles peixes, tiramos aquelas pessoas do rio Tietê, da lama, e trouxemos eles e colocamos eles aqui no balde. E a gente larga o peixe ali? O referencial que eles têm de vida é o rio Tietê. Pode não ser a melhor coisa do universo, mas é o que eles aprenderam como referencial. É melhor voltar para o rio Tietê do que ficar à deriva largado. Se a gente simplesmente vai ao encontro do povo, pesca, traz e não cuida, é o mesmo que se não tivesse ido. Ou talvez pior, porque a gente traz eles para cá, eles se sentem abandonados e eles voltam para o mar chagado. Então a próxima vez que alguém for pescar, essa isca eu já não mordo. Nessa isca eu já não caio. A gente precisa entender que o nosso trabalho ele não termina quando eu vou lá e evangelizo e trago alguém para Cristo. Eu preciso cuidar. Eu preciso tratar desse peixe. Assim como Cristo fazia discípulos, lá no livro de João a gente vê, né, que tem uma passagem que diz que eles viam que Jesus batizava inúmeras pessoas, mas não era Jesus quem batizavam, eram os seus discípulos. A ação do discípulo, o relacionamento do discípulo com o mestre, ele tem que ser tão próximo ao ponto que eles se confundam. Você já não sabe mais quem é um e quem é outro. A face de Cristo ela precisa estar impressa em nós. E da mesma forma que Cristo discipulava, que Ele chamava para perto e que Ele ia educando aquele povo, nós também precisamos ter esse trabalho de acolhimento, de educar e de formar o povo que Deus nos confia. Eu não posso fazer um retiro e atrair inúmeros jovens e largar eles depois que eles foram atraídos, porque eles vão cair na tentação de voltar para o rio Tietê, porque eles não foram cuidados. Eles estão chegando agora e eles não conhecem o terreno que eles estão pisando. Sim, mas eu tenho um rio de água viva para apresentar para eles, mas eles não sabem disso. E se eu não levar eles até este rio, e se eu não apresentar este rio para eles, eles voltam para o Tietê. A nossa missão ela não termina quando nós atraímos aqueles que Deus nos confia, mas nós precisamos nos responsabilizar por eles. E muitas vezes nós não nos envolvemos porque eu já tenho tanta coisa, dá tanto trabalho, e depois fica no WhatsApp lá me perturbando, e fica mandando mensagem, e eu não vou dar conta. Então, na verdade, eu não vou nem me aproximar daquele jovem, não é por maldade, é para que ele não se decepcione depois porque eu não respondi uma mensagem, e aí ele vai sair da igreja porque eu não dei a devida atenção. A gente precisa parar de pensar no amanhã ou de ficar preso ao passado. A gente precisa começar a viver o agora. Eu não digo nem hoje, porque o hoje não é garantido. A gente pode não chegar ao final deste dia. Mas a gente precisa começar a aprender a eternizar o agora. Ah, mas o que eu posso fazer por este jovem? Agora.
Ele está ao meu lado. O que eu posso fazer por ele? Agora. Pode ser que ele morra. E que a única coisa que ele vai levar é aquilo que você fez naquele minuto. Agora. Eu preciso me deixar consumir pelo outro agora. Eu preciso acolher, eu preciso me abrir ao outro agora. A nossa igreja, ela peca muito no acolhimento. Porque muitas vezes nós estamos tão focados em tantas coisas, nós somos tão ativistas dentro da igreja, que a gente esquece que o nosso chamado primeiro é o amor. Eu não sou chamada a fazer, eu sou chamada a ser. Eu não sou chamada a realizar, eu não sou chamada a promover. Eu sou chamada a ser a face de Cristo na humanidade. E quando a gente se abre para acolher o outro, a gente percebe que muito mais do que a isca que atraiu, o que mantém o peixe dentro do rio, para o qual nós estamos levando ele, é a forma como ele foi tratado quando ele chegou. Como é diferente quando você vai, você vive uma experiência, e aí você tem aquela experiência com Deus naquele retiro, naquele evento, em qualquer outro lugar. E nossa, eu estou aqui cheio, inflamado de Deus. Mas eu não tenho com quem partilhar. Porque está ali todo mundo correndo, limpando, organizando e já foi embora. E aí eu fico ali a semana inteira inflamada, eu queria falar, eu queria partilhar. Ei, tudo bem, como é que você está? A pessoa nem responde. E aquilo vai se esfriando. Porque eu vim inflamado, Deus plantou em mim a semente, não tinha ninguém para regar. E não tinha ninguém para cultivar. E não tinha ninguém para me ajudar a florescer. A gente precisa, é urgente a necessidade. Ainda mais na sociedade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade onde tudo é muito, bora lá, faz, acontece. As coisas passam muito depressa. E a gente acaba se tornando escravo do tempo. Aquilo que foi feito por Deus para ser para nós um presente, acaba sendo o nosso pior inimigo. Eu não tenho tempo, e por isso eu não faço. Por não ter tempo eu não faço. Eu nem tento fazer, porque não vai dar tempo mesmo. Quando nós vamos tocando nessa realidade de acolher e de formar aqueles que Deus nos confia, a gente vai percebendo que o simples fato de parar para ouvir já é motivo para que a obra de Deus se solidifique. Porque talvez aquela pessoa tenha uma experiência maravilhosa, mas que ela não compreende. E que por não compreender, então deixa de lado, vamos viver outras experiências. E ela vai de experiência em experiência, sem que aquilo gere frutos, sem que aquilo se enraize na sua vida. E aí quando você para e senta, o que você viveu? Nossa, eu já vivi isso também, e é muito legal. E aí você vai ajudando a pessoa a descobrir o que é que Deus deseja fazer florescer com aquela primeira semente. E aquilo vai gerando frutos. A gente precisa olhar para a nossa vida enquanto leigo, para a nossa vida enquanto cristão, para a nossa vida enquanto consagrados, e começar a analisar quais são os frutos que eu tenho gerado. E os frutos que eu tenho gerado não é, o fulano vivia no mundo e hoje está na igreja. Não. Ele está na igreja fazendo o quê? Ele está na igreja desempenhando o papel para o qual ele foi chamado? Ou ele é apenas mais um número dentro da igreja? Eu estou ajudando ele a também ser parte desta obra, a também aperfeiçoar aquilo que Deus nos deu? Ou ele é apenas mais um membro dentro da igreja, que vive a sua vida isolada, dentro e fora da igreja? Ah, mas vocês estão querendo trazer o mundo para a igreja. Essas festas que o mundo faz agora... Não, eu estou querendo levar Deus ao mundo. Eu estou atendendo a inspiração que o Espírito nos dá por meio do Papa na sua primeira exortação, quando ele diz: eu prefiro uma igreja acidentada, ferida e elameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. É tempo de sair da casinha. É tempo de sair das nossas seguranças. É tempo de sair dos roteiros pré-definidos. É tempo de ocupar espaço. Ah, mas a mídia lança muito lixo na gente. Ok. E você está sentado em frente ao seu computador vendo este monte de lixo. E por que você ainda não se perguntou o que você pode fazer de diferente? Nossa, eu estou fazendo faculdade de publicidade e propaganda. Lá na minha empresa a gente está desenvolvendo vários projetos, lançando várias mídias. Dê a Deus a primazia dos seus dons e dos seus talentos. Deus te deu criatividade para tudo isso. Coloca a serviço da igreja. E não coloca o tempo que te sobra, não coloca o resto. A primazia. Os meus talentos, os meus dons, a minha inteligência, a minha sabedoria,
dada por Deus, eu coloco primeiramente a serviço de Deus. Deus não me capacita e Deus não me forma para enriquecer outras empresas, nem para abrir a minha própria empresa e me auto-enriquecer, mas porque os meus dons e os meus talentos, eles precisam ser colocados a serviço da sociedade, da vinha do Senhor, da obra que Deus me confia. Não se deixem prender, deixem que Deus tome as rédeas, não queiram ter o próprio controle, não queiram guiar ou conduzir a obra de Deus. Se abram para que o Espírito Santo, que faz nova todas as coisas, nos dê a graça de inovar e de ocupar espaços. Ocupar os espaços que ainda hoje estão sendo preenchidos de forma errada na nossa sociedade. Deus abençoe.